Uma das falas que chamou muita atenção foi a da Soraya Tronic contra o Frei Gilson. Ela disse que ele é um falso profeta e misógino nas redes sociais. Diz que ele usa o nome de Deus em vão. Ela afirmou ser católica, mas que esse Frei Gilson não me representa. Pediu severas providências da Igreja Católica contra ele, né? E as tais falas dele foi: a mulher é auxiliadora do homem, o homem é a liderança do lar. Relacionou esse papel à maternidade, ao cuidado e à sensibilidade feminina. Disse que o homem e mulher têm igualdade profunda, mas não têm a mesma missão e o mesmo papel. Consequentemente, ela fala aquilo que não sabe. Se você for fazer o estudo reto da Bíblia, você vai ver que ele apenas tornou acessível a todos um tipo de reflexão. Então, se a pessoa me procurar com um tipo de crise para entender o que está acontecendo, a minha base é a palavra de Deus, e ponto final. É isso aí, eu e o Choquito nos direcionamos à Igreja Católica de Vitória para conversar com o Padre Evandro e questioná-lo sobre toda essa tentativa desesperada de problematizar passagens bíblicas e essas tentativas por meio da lei de censurar factualmente a pregação de doutrinas da Igreja, como a submissão da mulher. Exatamente por isso, me incumbi da missão de ouvir líderes religiosos acerca desses temas, questioná-los sobre a posição que a Igreja deve tomar mediante essa declaração pública de guerra cultural. Questionarei pastores, reverendos, padres e toda a sorte de líderes religiosos que aceitarem. Se você tá curioso para saber onde essa conversa vai dar, então não sai daí. Tá começando mais um Fala Caras. Existem projetos de lei tramitando aí que visam problematizar passagens bíblicas. Por exemplo, a naturalização da submissão ou o incentivo à submissão da mulher. O senhor vê isso como uma tentativa escancarada de tentar calar a pregação cristã? Então, meu querido, boa tarde, né, para todos que acompanham o canal, enfim. Primeira coisa, a palavra de Deus é revelada. Então, a palavra de Deus foi escrita para aqueles que quiserem, né, aderi-la e vivê-la, colocar em prática. Então, pessoas que concordam e discordam sempre teremos. Agora, quem crê e buscar viver e colocar em prática, tem todos os benefícios daquilo que a palavra de Deus nos traz. Quem não crê e não quer viver, tem toda a liberdade de não viver. Então, assim, sobre tudo o que está sendo dito na esfera política, civil, nas redes sociais, sobre a questão da palavra de Deus, eu acho que as pessoas que não querem viver não precisam se colocar contra ou a favor. Tudo bem, quer ter sua opinião, tudo bem, mas é mais para aqueles que aderem e querem viver. Então eu não posso determinar aqueles que querem, acreditam, vivenciam a palavra de Deus a fazer o que eu quero, porque eu não creio, não quero compromisso com essa palavra. Então, assim, tudo aquilo que está surgindo, principalmente nesses últimos dias, sobre a palavra de Deus, a questão aí, como você disse, sobre a submissão, né, da mulher para com o esposo. Primeiro que a teologia da igreja, ela interpreta isso belíssimamente. Então, para quem não entende essa interpretação, vai falar aquilo que acha. E da igreja nós não partimos de achismo. Nós partimos da reflexão teológica, da hermenêutica, da exegese do texto. O magistério da igreja nos garante a fidelidade nessa interpretação. Ou seja, não são 2 dias de meditação, são mais de 2000 anos. A igreja se debruça na palavra de Deus, estuda e interpreta. Então, assim, eu tenho certeza que as pessoas que se colocam querendo interferir na palavra de Deus é porque não creem, não têm compromisso com ela e muitas vezes querem se colocar no lugar onde elas não têm direito por não ter o conhecimento que a igreja tem para interpretá-la. Uma das falas que chamou muita atenção foi a da Soraya Tronic contra o Frei Gilson. Ela disse que ele é um falso profeta e misógino nas redes sociais. Diz que ele usa o nome de Deus em vão. Ela afirmou ser católica, mas que esse Frei Gilson não me representa. Pediu severas providências da Igreja Católica contra ele, né? E as tais falas dele foi: a mulher é auxiliadora do homem, o homem é a liderança do lar. Relacionou esse papel à maternidade, ao cuidado e à sensibilidade feminina. Disse que o homem e mulher têm igualdade profunda, mas não têm a mesma missão e o mesmo papel. E a gente sabe, né, que historicamente a Igreja Católica, ela tem sua hierarquia, né? Estamos falando aqui, a Igreja Católica, ela é fundada na hierarquia, ela só funcionou por meio de hierarquia. Tem os cargos, né? E essa hierarquia se estende ao lar.
Basicamente é isso que ele estava ensinando. O senhor me disse Uhum. se eu estou equivocado. E justamente eles estão problematizando a pregação pública, porque o Frei Gilson, né, tecnicamente ele foi ali um fenômeno, né, porque ele colocava pessoas online para acompanhar a missa e tal. Isso está assustando aparentemente. Uhum. É a minha visão, né, de quem é de fora. Ele parece estar assustando uma agenda mainstream, né? Porque ele está usando da liberdade da internet para atrair as pessoas para a tradição, para os bons costumes, para a fé. O senhor enxerga que existem entes que estão temendo algum tipo de avanço, de retorno das pessoas de forma genuína para as tradições? Então, meu irmão, olha só, o que eu penso dessa questão polêmica que tivemos esse último dia. Jesus disse que ia ser assim. Nós temos a palavra e Jesus disse que ia ser assim. Aquele que deixasse tudo para o seguir teria 100 vezes mais com perseguição. Né? Então, um ministro da igreja, quando anuncia, não só Frei Gilson, mas como todos os outros ministros que sofrem perseguição, né, no mundo, por causa do anúncio da palavra, está sujeito a isso. Né? E repito, às vezes a pessoa que faz esse tipo de crítica, esse tipo de acusação, não tem, né, uma profundidade teológica, hermenêutica, exegética da palavra de Deus, então, consequentemente, ela fala aquilo que não sabe. Mas se você for fazer o estudo reto da Bíblia, você vai ver que ele apenas tornou mais acessível a todos um tipo de reflexão, né? Nós sabemos que o homem tem a sua missão natural, nós sabemos que a mulher tem a sua missão natural, e isso, em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver isso acontecendo. Né? Nós tivemos mulheres em evidência na palavra de Deus, às vezes mais evidente do que os próprios homens em determinados livros. Né? Então, quer dizer, eu não posso pegar uma fala em um contexto, em um recorte, e transformar aquilo na teologia geral da igreja, né? No ensinamento bíblico da igreja. Então, talvez o que essa senhora quis fazer foi isso. Né? Não sei qual é o objetivo dela, se de fato ela queria só tornar evidente para ganhar likes, né, como nós dizemos hoje, mas o fato é, se eu quero colocar a doutrina da igreja e a pessoa não tem esse conhecimento, ela pega só aquele trechinho que foi tirado, ela vai falar aquilo que ela quiser. Né? Então, eu penso que há um erro, sim, né, da parte de interpretação, quando você pega algo isolado e tira do contexto, né, que infelizmente é o que tem acontecido muito, e penso que sim, se as pessoas que não querem aderir a essa palavra, eles têm todo o direito de ficar contra ela. Mas se eu sou cristão, se eu creio na palavra, na revelação de Deus, eu não posso me colocar contra aquilo que a palavra me ensina, por mais que eu pense diferente. Né? Nós temos os 10 mandamentos. Se eu quiser segui-los, está lá na Bíblia o que eu tenho que fazer. Se eu não concordo e não quiser segui-los, eu tenho todo o direito. Mas eu nunca posso me colocar contra aquilo que está aí revelado por Deus. Sim. A gente tem visto várias problematizações acerca da liberdade de expressão, né, que, por exemplo, muitos homens utilizam para dar conselhos de relacionamento nas redes sociais. Por exemplo, eles se pautam na realidade do que eles observam. Eles dizem, olha, moças, homens não gostam disso, homens não gostam desse comportamento. Homens tendem a não casar com mulheres que X, Y, Z. Então a gente tem, por exemplo, o caso do Casarré. Ele é um homem católico. E ele criou um curso para ensinar homens, para ajudar, dar conselhos a alguns homens sobre qual é a melhor forma de tratar a sua mulher, sua esposa, só que é voltado para a tradição. E ele tem sido extremamente atacado por simplesmente não querer impor a visão dele, simplesmente ele abriu ali aquela possibilidade para aquela conversa para várias pessoas. E quem são as pessoas que estão se posicionando contra essa tentativa genuína dele de melhorar as coisas, pelo menos na visão dele? É a classe artística, é a grande mídia. Então, aparentemente, tudo que faz uma alusão a uma tradição cristã são essas mesmas pessoas que se colocam contra. Então, como o padre vê isso? Então, eles estão se colocando como inimigos da fé, padre? Para ser bem direto. Então, eu posso dizer que, né, como se eles não têm compromisso com a palavra de Deus, eles estão exercendo o direito deles, né, de não aceitar aquilo. Mas eu também não posso colocar que eles devam, sim, atingir os cristãos. Porque nós tivemos um episódio da lata de conserva, Família em Conserva, há pouco tempo,
né? E para muitos foi um absurdo, para outros não, tinha que ser assim mesmo. Mas o fato é que, né, o Casarré, ele é conservador, né? E existe sim, né, toda a possibilidade dele dar o curso dele e vai se inscrever quem quiser, quem comunga com o pensamento dele, né? Claro, ele se diz católico, né? Acredito que seja bastante católico, porém não é algo da igreja, é alguém da igreja que está promovendo o curso, assim como também o contrário, uma pessoa progressiva que vai falar um estilo de viver a fé de maneira mais, vamos dizer assim, livre. Eu posso não concordar, porque, né, o conservador pode não concordar com o progressista, e o progressista não pode concordar com o conservador, e se ele dá o curso que ele quiser, eu tenho todo o direito de me inscrever ou não. Agora, se eu não quero compromisso com aquilo, para que eu vou contrariar aqueles que querem, né? Então, eu penso que, né, tem aqueles que se identificam com ele, tem quem se identifica com os progressistas, e, infelizmente, eu vou ter que trabalhar com isso. Agora, o que eu me identifico, o que eu creio? Então, aí é uma questão de interpretação da vida, da fé, a partir da minha visão, né? Então, eu digo, sim, é errado quem combate o lado contrário sem conhecer, sem saber quais são os objetivos, para ambos os lados, né? Eu tenho a minha posição, eu posso buscar orientação, né, na comunidade onde eu participo, o que eu devo fazer, o que não devo fazer, mas eu penso que esse trabalho combativo na rede social só desagrega, né? Então, acho que o nosso propósito não é isso. O nosso propósito cristão é congregar. Então, eu penso que infelizes são aqueles que ficam tecendo julgamentos, porque o próprio Cristo pediu para não julgar. Então, eu penso que as pessoas têm que, sim, saber o que vão encontrar naquela realidade que elas estão entrando, como o curso dele, e também o que as pessoas talvez não queiram. Por que as pessoas se incomodam tanto? Nós vivemos um mundo que está deixando o conservadorismo para um relaxamento. Então, isso é bom? Isso cabe da avaliação de cada um, né? Eu, pessoalmente, acho que há virtude, sim, né, no conservadorismo, vamos dizer assim, comedido, e também tem virtudes no outro lado. O problema é quando eu torno aquilo uma doutrina que tem que ser obedecida por todos. Aí eu perco a razão. Entendi. Padre, um questionamento acerca de 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo exorta: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira em seus ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si falsos mestres. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, sede sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a boa obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo entregue como oferta de bebida. Está próximo do meu tempo. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Então, Paulo aqui, ele exorta a Timóteo, né? E você tem que pregar, exortar, né? E corrigir a tempo e fora de tempo. Se a gente fizer uma conexão com o que Jesus fala para Pedro, né? Ele diz assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, faça isso, né? Corrija, exorte e tal. Quer dizer, existe uma liberdade de expressão prevista na Constituição de que o líder religioso, ele tem o direito religioso de dizer: essas pessoas estão agindo assim, elas estão em pecado. Sim. Você tem que tomar cuidado, você que é o fiel, você que exerce sua liberdade para congregar, né? Você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar, orar para não pecar, para não cair em pecado. Então, aparentemente, essas exortações, por exemplo, como foi o caso do Frei Gilson, né? Estava exortando ali acerca da hierarquia familiar, foi problematizada publicamente. E a gente sabe que a internet ela tem um alcance muito grande, né? Às vezes as pessoas chegam em casa e para não ver bobeira, para não ver besteira, não perder o tempo delas, elas ainda, né, bebem ainda mais da fonte em freis, padres e outras pessoas ali, exegetas da fé em casa. Então, quando o fiel sente que essa liberdade está sendo ameaçada e que a grande mídia do país deles e que muitos influenciadores do país deles, a classe artística do país deles se coloca e se posiciona realmente contra a fé deles e problematiza e atrela a fé deles na ponta da coisa, as mulheres morrem por causa desse discurso. Porque é o que está acontecendo. Muitas feministas estão atrelando a doutrina cristã no fim da coisa, a mulher morre. É esse pensamento, é esse ensinamento da submissão da mulher que mata mulheres no fim das contas.
Embora as estatísticas apontem que é justamente em ambientes de mais precariedade, onde de fato não se vive muito cristianismo, é mais a cultura do funk, é mais a cultura da objetificação de fato da mulher. Ou seja, qual é a orientação do padre com relação à posição do cristão? O cristão ele tem que ficar quieto e deixar as coisas acontecerem. Se for perseguição, vai rolar perseguição mesmo? Ou se posicionar, independente de onde estiver? Posicionar-se e defender sua fé. Então, pronto. O grande problema hoje não é a questão de defender a fé. A questão, infelizmente, que os nossos atuais cristãos, eles buscam uma formação a partir daquilo que se ouve, não daquilo que se estuda. Então, quando eu digo assim, a primeira pergunta antes da defesa é: o que eu creio? Às vezes a pessoa é o cristão de televisão, de podcast, e não da doutrina, não vai às fontes, não estuda, não busca, entendeu? Então, quando eu profiro uma homilia aqui, para nossa comunidade, eu profiro à luz da palavra de Deus e da exegese da igreja, né? Então, aquilo que tem que ser anunciado é anunciado, aquilo que tem que ser denunciado é anunciado, e aquilo que precisa de mudança, né, tem que gerar mudança, exortar para mudança, exatamente. Então, no mundo digital hoje, é difícil você tecer esse tipo de fala, onde você não está atingindo só cristãos, Mas você todo mundo. está atingindo todo mundo, exatamente. Então, quando eu me coloco num ambiente desse para transmitir, é como se eu quisesse impor. Então, esse tipo de imposição, para quem entende, né, é uma proposição, uma proposta de mudança. Mas para quem não entende, ela pessoa Sente uma imposição. se sente uma imposição e se sente violentado, muito porque o evangelho tem essa violência entre conosco mesmo, né? Porque o evangelho acusa o O erro. reino dos céus padece violência. Está na palavra de Deus. Quer dizer, o reino dos céus são os violentos. Então, ou seja, a força que eu tenho que fazer para lutar contra os meus impulsos gera em mim uma violência. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes, se uma pessoa que não tem o estudo, não tem o entendimento da palavra, ela vai levar essa palavra violência como uma violência crime. Isso. E não como uma violência, esforço pessoal para se vencer algo que precisa ser mudado para um bem maior. Entendeu? Então, quando Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, guardei a fé, ele está dizendo o esforço que ele fez com a graça de Deus para suportar tudo aquilo que suportou, mas agora é chegada a hora de eu partir. Quer dizer, eu cumpri. Aquilo que eu podia fazer com a graça de Deus, eu fiz. Agora vocês que ficam, é a hora de vocês. Né? Então, tudo aquilo que diz na palavra de Deus de esforço, né? Jesus mesmo vai dizer, olha, o caminho para o reino dos céus é a porta estreita. A porta larga todo mundo passa, agora a porta estreita ou seja, eu tenho que me adequar àquilo ali para chegar a uma realidade maior. Né? Então, meu pensamento é isso, como padre da igreja, né? Se eu faço as minhas pregações para minhas ovelhas, tem um tom. Se eu parto para a rede social, tem um tom, porque as pessoas vão entender aquilo que elas têm. E nem sempre aquilo que as pessoas que estão nos ouvindo têm é fidelidade à palavra de Deus ou compromisso com ela. Então vão se sentir violentadas. Até dentro da própria comunidade. Se eu um dia falo sobre vestimenta e uma pessoa não está adequada àquilo que eu digo, ela se sente violentada porque ela veio para a igreja daquele jeito, ela se sente desmerecida. Talvez ela vá embora e não volte mais. Mas dentro da igreja isso tem que ser dito. Entendeu? Então é esse exemplo que eu quero transmitir, né, para as pessoas do canal de vocês, né, que eu não posso tomar conta de todos os ouvidos que me escutam. Mas eu sei que se a pessoa que está me escutando, ela tem compromisso com a palavra de Deus, ela vai entender. Ela vai assimilar e vai fazer daquele ensinamento uma possível ocasião de mudança ou não. Mas eu não posso determinar aquilo que o outro quer fazer daquilo que eu digo. Mesmo que seja, como Paulo diz, né, defendendo a fé. Uma pergunta, padre. A gente sabe que, como o senhor bem colocou aí, a gente não tem controle do que a outra pessoa sente do outro lado. Mas o senhor concorda que isso não necessariamente importa? Tipo, assim, ó, não que a gente não deveria se importar, né, com a forma que a gente se dirige ao outro, mas quando a gente está dizendo exatamente a verdade, a consideração por como esta única pessoa, aquela outra pessoa, as exceções vão se sentir, que às vezes é uma minoria barulhenta, né, quando se juntam, não deveria cercear a verdade que é dita. Um exemplo, claro, é essa galera trans aí, que está dizendo que eu quero que você diga que eu sou uma mulher, ainda que o senhor não veja uma mulher ali.
Por quê? Quando você pergunta, ela vai dizer assim, porque me machuca o que você diz, se você considera um fato ou não. Aí você diz, bom, mas é um fato, né? Porque quando você padecer, daqui 1000 anos, quando acharem sua ossada, vão saber que você era um homem, né? Vão fazer os exames e saber que você era um homem. Então, o fato é que você é um macho, né? Mas você quer ser chamada de ela, o que tá tudo bem, né? É um Civilmente, desejo. né? Pela Exatamente. lei civil, sim. Isso, né? É um desejo. Mas quando você vai falar disso, você não deveria ser obrigado, na minha visão, a dizer que é uma mulher. Você não deveria ser obrigado. Esse é meu ponto. O senhor iniciou a nossa conversa falando sobre liberdade, né? Sim. Nós deveríamos ter a liberdade de, por exemplo, não ser presos ou ser processados por não dizer que um homem que faz todo um enxerto e tal é uma mulher, né? Porque a mulher ela tem seios porque são glândulas mamárias, ela tem o quadril largo porque ela é A mãe. biologia é feminina e não masculina. Isso, e quando um cara quer se tornar uma mulher, tudo que ele faz é para um enxerto artificial, silicone e tal, mas nada daquilo tem a utilidade que o corpo da fêmea factualmente tem. Então a gente já chegamos nesse ponto. Eu tô com 30 anos. Quando eu era criança, isso era inimaginável que a gente chegaria nesse ponto. Que as pessoas teriam sua liberdade de expressão cerceadas a esse ponto, ameaçadas a esse ponto. E agora eu tô sentindo isso chegar na fé. Começou de forma sutil, começou tentando fazer a gente negar o que os nossos olhos veem. Quando eles começam a sentir que as pessoas têm algum tipo de temor de dizer o que está na cara, elas começam a chegar na fé. E o meu temor maior é que as pessoas da fé não se importem tanto e comecem a mudar suas exortações, suas pregações, e a verdade não seja tão mais verdade assim. E muitos líderes comecem até a dizer assim, não, mas o que importa é o sacrifício de Jesus e a salvação. Enquanto que Jesus mesmo diz, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos e os guarda, né? Aquele que diz que me ama e não me obedece, este mente. E a Igreja Católica, inclusive, tem mais base para dizer que os ensinamentos dele são o que ele deu aos apóstolos, né? E os apóstolos distribuíram todas as doutrinas e tal. E a gente entende, eu mesmo reconheço isso, que esse é um caminho, né? Para se manter em santidade, se manter em retidão. E tudo isso faz bem, né? Para a alma do ser humano. É como, sei lá, evitar comer comida ruim. Comer comida que faz mal. Então é como uma dieta espiritual, né? E a gente está percebendo que a livre pregação dessa dieta espiritual está chegando perto de ser criminalizada, problematizada pela lei. Então, sabe, é daí que vem o meu questionamento. Sim. Então, e é justamente essa dor que Cristo anunciou para a sua igreja. Vocês serão presos por causa de mim, serão odiados, serão maltratados. Isso não vem acontecendo de agora, acontece desde sempre. A igreja começou na perseguição. O império queria adoração ao imperador exclusivo, e não a Deus. Né? E quantos morreram por causa disso? Né? A questão toda da sua pergunta é justamente isso. Né? Como que eu vou fazer? Olha, sinceramente, eu já tenho 8 anos de padre. Eu nunca tive que me deparar com uma pessoa que viesse até mim dizendo, padre, eu sou mulher, sendo homem. Né? Mas se aconteceu, eu não percebi. Mas o meu objetivo maior não é de acusar o pecado, e sim de acolher o pecador. Isso. Então, se a pessoa me procurar com um tipo de crise para entender o que está acontecendo, a minha base é a palavra de Deus, e ponto final. Entendeu? E com tudo aquilo que a palavra de Deus implica. O fato é que, dentro da igreja, como isso tem sido abordado, a igreja é um lugar de acolher os pecadores para a conversão. Entendeu? Então, o problema de uma pessoa transexual vir à missa, participar da missa, não é o fato que nós estamos dizendo que a pessoa está vivendo de maneira coerente. Mas também não posso condená-la ou absolvê-la, porque não cabe a mim. A questão é que eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus, independente de quem seja o público que estiver na missa. Para não magoar. Entendeu? Exatamente. E assim também como eu não posso deixar de anunciar a violência contra a mulher, como as pessoas assim, tomar, como você trouxe aqui no enredo, que eles estão querendo transformar a palavra de Deus como se fosse o causador da violência. Exatamente, o motivador. Né? E não, se você olhar a teologia do matrimônio católica, marido ame as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. Como é que ele amou a igreja? Ó, na cruz, morrendo por ela. Tá entendendo? Então não é uma teologia de opressão da mulher, pelo contrário, é de dar a vida. Entendeu? Então a mesma coisa eu penso para todas as ovelhas. Nós não temos aqui que apontar o pecado individualmente de cada um, mas sim
acolher aqueles que vêm, anunciar a palavra, porque é a palavra de Deus que tem a força de modificar. Não sou eu, não é você, não é ninguém, entendeu? Então, a igreja não está de portas fechadas para ninguém. Esta paróquia, a nossa igreja particular, todos nós estamos abertos a acolher quem vier para ouvir a palavra de Deus e ser transformado por ela. Dependendo de como a pessoa esteja, né? A igreja é esse grande hospital de almas capaz de poder curar quando a pessoa abre o coração à graça de Deus. Então não importa o estado, a condição, a fisiologia dela. Se ela quiser viver a palavra de Deus e quiser encontrar transformação, a palavra de Deus, a graça de Deus vai dar todas as condições para que isso aconteça, né? Eu não sei se eu me fiz entender. Sim. Não estou como juiz, mas estou como um ajudador, né, para que a pessoa se encontre em Deus, na palavra de Deus e viva a sua fé. Obrigado, padre. Deu seu horário, né? O secretário já veio atrás. Muito obrigado, padre. Uma alegria, querido. Uma próxima oportunidade que quiserem vir, sejam bem-vindos. Obrigado. Certamente vou procurar o senhor para outros temas. Tá bom. A nossa paróquia Sagrada Família de Jardim Camburi, nós temos missa aqui todos os dias, de segunda a sexta, segunda, quarta, quinta e sexta, às 19h30, terça-feira, às 18 horas, sábado, às 18 horas, domingo, 7h30, 11, 17 e 19. A paróquia Sagrada Família é uma família que está pronta a te acolher. Deus te abençoe. Isso aí. O senhor tem rede social, padre? pe.evandro Sagrino. É esse que está aparecendo aqui, certo? Segue lá e até a próxima.